Sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Gestão de Projetos do curso Engenharia da Computação. Vamos agora com a aula número 3. O assunto é Estruturas Organizacionais e Escritório de Projetos. Bom, estamos tratando de uma visão geral do contexto de gestão de projetos, conceitualização, para depois passarmos para o assunto gestão de projetos propriamente dito, as ferramentas, técnicas, os artefatos usados na gestão de projetos. Então, ainda nessa parte introdutória de visão geral, nós vamos tratar nessa aula primeiro sobre estruturas organizacionais, que é um assunto bastante importante quando nós queremos contextualizar quais são em que tipo de organização, que tipo de estrutura organizacional um projeto pode ser executado. Pensando numa perspectiva histórica, as organizações, elas foram organizadas pensando no que nós chamamos de estrutura funcional ou estrutura departamental. O que significa isso? Originalmente, como que as organizações foram estruturadas? Na aula passada, eu mencionei, por exemplo, que uma possibilidade de projeto seria as organizações quererem se reestruturarem, porque, por exemplo, elas poderiam ter muitos níveis hierárquicos e quererem diminuir isso. O que são os níveis hierárquicos? Aquele organograma que pode existir dentro de uma organização, desde a presidência, passando por vice-presidências, diretorias, sêniores, diretorias, gerências, até chegar nos funcionários, né? Então, por exemplo, aqui nós temos já no finalzinho da pirâmide. Então, nós temos uma direção, essa direção teria aqui uns departamentos, que seriam os gerentes. Nesse caso aqui, nós estamos falando de gerentes funcionais ou gerentes departamentais, ou até mesmo gerentes de operações. Notem que em nenhum momento eu mencionei gerentes de projetos, ok? Até porque no passado, quando esse tipo de estrutura organizacional foi criado, nem existia ainda o conceito de projeto, certo? Porque as primeiras organizações, quando elas foram criadas, isso é um assunto de administração de empresas, nem é um assunto de gestão de projetos, é assunto que vocês devem ter aprendido nas disciplinas mais relacionadas a gerenciamento de empresas, que vocês devem ter visto, inclusive, no próprio curso aqui. Mas não existia ainda a ideia de gestão de projetos. As organizações tradicionalmente foram criadas pensando em operações, certo? Principalmente em manufatura, vendas, esse tipo de coisa. Então, tradicionalmente, as organizações possuíam o departamento de manufatura, venda, contabilidade, RH, esse tipo de departamento. E aí, cada departamento era uma caixinha dentro da organização, com um gerente, as pessoas que trabalhavam nesses departamentos, e cada departamento fazia aquelas coisas relacionadas àquele departamento e elas quase não se conversavam, certo? E a ideia era apenas fazer o que os departamentos tinham que fazer, sem a ideia de projeto, sem a ideia de novas ideias, novos produtos. O novo produto era pensado de uma forma muito isolada dentro de um departamento também. Dentro desse contexto, quando surgia a ideia de um projeto, isso era ainda algo informal, nem era formalizado com o conceito de projeto propriamente dito. Isso era pensado, inclusive, no conceito de força-tarefa. Vamos fazer uma força... vamos fazer tal coisa, vamos criar uma nova estrutura, vamos criar um novo produto, vamos criar um novo processo, vamos alterar aquele processo. Quando surgiam essas ideias, alguém aqui, por exemplo, o diretor, falava assim, então junta uma pessoa ou duas aqui desse departamento, um desse departamento, dois desse departamento, vocês fazem uma força-tarefa aí,
para fazer isso? Acho que em 3 meses a gente consegue fazer. Isso era o projeto na época. Era uma coisa informal, sem muita responsabilidade. E quem é que gerenciava isso? Que seria o papel do gerente de projeto, assumindo que isso era um projeto. Quem gerenciava isso eram os próprios gerentes de departamento, eram os próprios gerentes funcionais, certo? Então, lá naquela época, a ideia de um projeto era isso. E isso nem era chamado de projeto, muito menos tinha a ideia de gerente de projeto. Com o passar do tempo, à medida que as organizações foram ficando mais modernas e a ideia de projeto foi se consolidando, uma outra ideia também era, ainda nessa estrutura, que projetos também eram criados especificamente dentro de um departamento. Por exemplo, você tem o departamento de desenvolvimento, o departamento de inovação. Aí o projeto era criado especificamente lá dentro, um departamento específico para projetos. Mas o mais comum que surgiu depois é você ter os projetos numa organização que a gente chama de matricial. Você continua tendo os departamentos e os gerentes de departamento, os gerentes funcionais. Isso é muito comum na nossa área de engenharia da computação. Por exemplo, você tem uma gerência de requisitos, uma gerência de arquitetura, uma gerência de implementação, uma gerência de teste, por exemplo, certo? Então, dentro da gerência de requisitos, você só tem analistas de requisitos. Dentro da gerência de teste, você só tem analistas de teste e testadores. Então, nós continuamos nos organizando via departamento na área de computação. E os projetos, eles são criados de forma matricial. O que isso significa? Significa que são estabelecidos alguns gerentes de projetos e esses gerentes de projetos vão captar analistas de diferentes departamentos. Então, para tratar um determinado projeto X aqui, esse projeto X precisa de alguns analistas de requisitos, alguns projetistas de software e arquitetos, alguns codificadores ou implementadores e alguns analistas de testes e testadores. E aí ele monta um projeto com pessoas de diferentes áreas. O mesmo para o projeto Y, o mesmo para o projeto Z. Isso é o que a gente chama de organização matricial. Por quê? Porque você tem as gerências funcionais e as gerências de projetos. Isso, hoje em dia, é o que se mais tem existindo nas organizações de desenvolvimento de software. Uma pessoa que está aqui, por exemplo, ela tem 2 gerentes. Ela tem o gerente funcional, por exemplo, eu trabalhei numa gerência de teste. Eu trabalhava aqui, no meu primeiro emprego, antes de me tornar professor, enquanto eu fazia meu mestrado. Eu trabalhava aqui, eu tinha um gerente, que era o gerente da área de teste, e eu trabalhava em diferentes projetos. Em cada momento eu estava num projeto diferente. E eu trabalhava e eu tinha diferentes gerentes de projetos. Quem era que me contratou? Quem tinha me contratado? O gerente, quem tinha sido responsável pela minha contratação? O gerente funcional. Quem poderia me demitir? O gerente funcional. Foi para ele que eu pedi demissão quando eu troquei de emprego. Mas quem sabia exatamente se eu estava indo bem ou não no meu trabalho? O gerente de projeto, porque era ele que acompanhava o meu trabalho. Então, existiam diferentes tipos de responsabilidades entre o gerente de funcional e o gerente de projetos. Existem diferentes versões desse tipo de organização, o que a gente chama de matricial fraca, matricial balanceada e matricial forte. Qual a variação? Você pode ter mais poder e responsabilidade do gerente funcional ou do gerente de projeto. A matricial forte, o gerente de projeto tem mais poder. O matricial fraca é o gerente funcional que tem mais poder. E a balanceada é, como o nome diz, balanceada. Ok?
Então, enfim, essa é a estrutura mais usada atualmente. Nós temos também uma terceira forma, que é a organização projetizada, em que se acaba com essa divisão aqui por... se acaba essa divisão aqui por gerências funcionais e a organização ela é toda organizada por projetos. Então é como se a gente voltasse para essa organização por departamentos, mas ela não é por departamentos, ela é toda por projeto. É como se nós tivéssemos toda a organização dessa forma aqui, olha, por projetos. Sempre que um projeto é criado, cria-se uma gerência de projeto e não existe mais departamentos. Na verdade, os departamentos eles ainda existem para aquelas áreas mais tipicamente departamentais. Você vai continuar existindo departamento para RH, para contabilidade, mas tudo que é relacionado a desenvolvimento de novas ideias, novos produtos, vai ser apenas em termos de projeto. Você não vai ter, por exemplo, na nossa área, não existiria mais uma gerência de requisitos, de teste, porque tudo seria organizado apenas através de projetos. Bom, e aí nós temos a ideia do PMO. Pensando aqui nesses gerentes de projetos, na organização em que eles realmente têm um poder maior, uma responsabilidade maior, esse tipo de organização geralmente cria a ideia de escritório de projetos, ou em inglês Project Management Office, cuja sigla é PMO. Então, algumas organizações chamam isso de escritório de projetos, outras chamam pela sigla de PMO. O que é um PMO? Um PMO é quando você organiza esses gerentes de projetos dentro de uma unidade única na organização. Isso significa como se você tivesse uma gerência de gerentes de projetos ou uma diretoria de gerentes de projetos. Então, em vez de você ter uma gerência de requisitos, uma gerência de teste, você tem uma gerência de projetos. Né? Você tem um lugar onde só tem gerentes de projetos. E aí, esses gerentes de projetos, eles se organizam para fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Esse é o grande objetivo de um PMO. Então, da mesma forma, sempre que você tem uma gerência funcional, é como se fosse uma gerência funcional para o objetivo de gerenciamento de projetos. Então, é uma estrutura organizacional que padroniza processos relacionados a projetos. Vai facilitar o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas, apoia o gerenciamento de projetos, ou pode inclusive gerenciar, pode apoiar ou pode gerenciar, que é justamente o que vai aparecer aqui. Você tem tipos diferentes de PMO. Você pode só ter um apoio, você pode fazer um controle, ou você pode já gerenciar diretamente, já eu volto aqui. Tá? Então, esse PMO vai reunir dados e informações de projetos e vai avaliar como os objetivos estão sendo alcançados. Então, o que um PMO pode fazer? Quando você organiza os gerentes de projetos numa estrutura única, essa estrutura única pode ser apenas consultiva, ou seja, vai apenas apoiar o gerenciamento de projetos. Isso significa que vai fazer um papel de ajuda, vai fornecer modelos, templates, melhores práticas, ou seja, tem gerentes de projetos fazendo o seu trabalho na organização, esse escritório de projetos vai ajudar, vai fazer treinamento, vai dar consultoria, mostrar quais são lições aprendidas, ou seja, um baixo nível de controle. É só para apoiar realmente, como o nome aqui diz. Um médio nível de controle, que é o próximo tipo aqui, já vai ter uma responsabilidade, um poder um pouco maior, que é você suportar e verificar conformidade. Então, além de apoiar, se você está fornecendo um modelo, um template, o escritório de projetos vai lá verificar se aquele modelo está sendo seguido.
Eu te dou um template, eu quero saber se você está seguindo aquele template. Eu te dou uma prática, eu te dei um treinamento e eu quero saber se você está seguindo aquilo no qual eu te treinei. Então, isso já é um PMO, um escritório de projetos, num nível de controle. Já o de nível de direção é o de maior nível de controle, um alto nível de controle. Como o próprio nome diz, é o de direção propriamente dito. É aquele que vai gerenciar os projetos, ou seja, os gerentes de projetos ficam sob a direção do PMO. O PMO é quem fica realmente responsável. Então, cada área que quer criar um novo projeto, essa área vai até o PMO e diz: vou fazer um novo projeto, eu preciso de um gerente de projeto, eu preciso que você gerencie meu projeto. E o PMO vai lá e gerencia como se fosse um serviço terceiro. E ele gerencia aquele projeto da forma que ele entende que é o correto. Bom, com isso então a gente finaliza a terceira aula. Muito obrigado e até a próxima.